falar sobre o sentimento de culpa porque é um sentimento super importante que muita gente sente e que a gente não entende de onde vem, né, o sentimento de culpa. A gente sente a culpa, mas a gente não sabe como que surge, do porquê que ela acontece, de como que ela se transforma em uma patologia. Então, é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim trazer para vocês a ideia do que é sentimento de culpa, psicologicamente falando, que horas que isso se torna patológico, que horas que isso é prejudicial para nossa mente, para o nosso psicológico, tá bom? Então, se a gente pensar no sentimento de culpa, né, a gente começa a entender que a gente tem os valores morais, né, da culpa, tem o valor religioso em cima dessa culpa, né, que vem muito lá da igreja, né, tem os valores religiosos que estão em cima desse sentimento, e isso faz ele ter um peso muito grande. A gente acaba sentindo muita culpa e não entendendo de onde vem ela, por isso, né, porque ela é muito pesada, as pessoas priorizam muito esse sentimento de culpa. Então, vem com um certo peso moral, né? Que você precisa ser muito grato, você precisa tá sempre ali, né? Que é feio, coisas que são feias, que são certas, que são boas. Então, a gente tem uns conceitos meio que preditados, né, pra gente seguir o rumo da vida, né? E a igreja, ela põe muito isso, o que é certo e o que é errado. E isso vem com um peso de culpa se a pessoa não trabalha isso dentro dela. Se ela fizer alguma coisa fora daquele roteiro, fora daquele conceito que as pessoas ditam o que é certo e o que é errado, a pessoa já se sente muito mal, se sente muito culpada por ter feito algo fora do normal, algo fora do caminho, sabe, que tinha que seguir. E aí vem com uma sensação muito ruim de culpa. Como não sentir esse tipo de culpa? Então, é complicado porque se a gente segue muito a ferro e fogo algum conceito moral, religioso, né? Se a gente tem muito isso forte dentro da gente, fica muito difícil sair disso, né, Caio? Não sentir essa culpa. Seria quase difícil você tirar ela de você. Mas a gente vai entender da onde que ela vem, do porquê que isso acontece. Mas esse sentimento, ele vem com muito peso para as pessoas que sentem, principalmente pela igreja, pela a família que leva muito a sério o que é certo, o que é errado. Tem gente que não vive de maneira saudável, assim, de maneira em paz, né? De ficar em paz com você mesmo, se pensar que fez alguma coisa fora do que o pessoal ia gostar ou do que o pessoal ia falar. Fica muito presa no que as pessoas acham, né? Então, pessoas que são muito presas no que os outros vão pensar, provavelmente geram uma culpa ainda maior, né? Ainda carregam uma culpa muito mais forte do que os outros, tá? Então, quando a gente tem conceitos morais e religiosos muito fortes dentro da gente, a gente acaba levando muito a sério essa culpa. A gente sente muito mais uma culpa. Então, pessoa que é criada na igreja e que tem aquela coisa, né, do que é certo, não pode maltratar, não pode, às vezes, namorar fora do casamento, tem conceitos muito fortes, né, sobre as coisas. Então, qualquer coisinha que sai fora da linha acaba se sentindo muito culpado. Ou família que tem os conceitos morais muito certos, né? Então, tipo assim, tem família que tem tudo é pecado, exatamente, Meg. Conceitos morais religiosos, assim, eles são tudo é pecado, tudo não pode.
Tem uma, assim, gente, não quero falar muito de igreja, mas assim, não tem como a gente não dar exemplos, né? Que eu vejo que é prejudicial em algumas vezes, né, para as pessoas. Vocês vão me desculpar aqui, mas assim, então, e aí, que nem assim, tem a religião da Testemunha de Jeová, ela, ela tem conceitos religiosos muito fortes, que eles falam, né, que as pessoas não podem conversar com pessoas de outra igreja, as pessoas não podem fazer uma faculdade, né, eles não incentivam tanto os estudos, né, e assim, isso é bem ruim, porque as pessoas elas ficam muito fechadas e muito presas naquilo. Então, quando você pensa em fazer uma faculdade, ou estudar, ou tem uma vontade de fazer algo diferente daquilo que você está aprendendo na igreja, isso gera muita culpa, né? Você começa a falar que tá errada, você se sente muito mal de estar fazendo algo diferente daquilo que você aprendeu que é o certo, né? Então, mulher tem que cuidar da casa, mulher não pode trabalhar, mulher tem que obedecer o marido. E aí, se você sai dessa linha, você já se sente culpada se você tratar mal a pessoa ou se você querer fazer alguma coisa diferente, vem uma certa carga de culpa aí, né? Então, quanto mais forte é o conceito religioso dessa pessoa, pior vai ser a culpa dela, tá? E a família também, a família que é muito estruturada no que é certo e no que é errado, ela também tem muita dificuldade de fazer o que é certo dela. Ela fica seguindo o que é certo e errado da família. Então, quando ela faz algo que é diferente do que a família ensinou, diferente do que a família prioriza, ela se sente muito culpada, né? Então, tem família que tem muito aquelas coisas de precisa ajudar toda a família, né? Custe o que custar, fazer de tudo pela família, porque família é tudo na vida e a gente tem que ajudar independente de qualquer coisa. Você tem que dar um jeito e ajudar a família. E aí, se essa pessoa começa a falar assim, não, eu não vou ajudar porque eu não tenho dinheiro, mas ela se sente muito mal de estar falando não, de estar indo contra os conceitos morais que essa família falou que tem que ser a ferro e fogo, que precisa estar ali e custe o que custar, precisa ajudar a família. Então, se você sai fora do que você acha, né, do que você aprendeu que é certo, você já se sente muito mal, você já se sente muito culpada. Então, isso são coisas que você vai introduzindo dentro de você, que você vai aprendendo ao longo da vida e que passa a ser dito, sabe? Como se fosse regra, como se fosse lei. Você precisa fazer isso, custe o que custar. E aí eu vejo que tem gente que às vezes deixa de viver a própria vida para ficar ajudando a família, porque família é em primeiro lugar. Porque o conceito da família é esse, e que precisa estar ali fazendo de tudo por eles. E não, às vezes você precisa viver a tua própria vida, né? Se você viver a sua própria vida, já ia ser lindo, né? Você já ia ser incrível. A gente precisa separar um pouco, mas aí se sente muito culpada. Aí vem a culpa, tá? Então tem gente às vezes que se sente culpada em relacionamento, né? Em achar que não foi boa o suficiente, que não fez de tudo pelo relacionamento. Tem aquela coisa do casamento, né? Tipo assim, casou, foi lá na igreja, aceitou, e aí acha que tem que dar conta do casamento só porque casou. E aí se sente muito culpada depois se não der certo o casamento, porque, nossa, eu devia ter feito mais por esse casamento, porque a culpa foi minha, porque eu devia ter lutado muito mais por esse casamento. O que tem de gente se culpando por relacionamento que não deu certo é gigante isso, tá? Tanto casamento como namoro, como, ai, perdi aquele cara, perdi aquela oportunidade.
e aí se sente muito mal, se sente muito culpada de não ter feito, acha que não fez o suficiente, acha que devia ter feito muito mais para dar certo, acha que devia ter se esforçado mais. E a pessoa carrega isso uma vida e começa a se culpar eternamente por não ter dado certo. E começa a remoer, será que se eu tivesse feito diferente, teria dado certo? Será que se eu tivesse tentado mais? Será que se eu tivesse topado mais coisa, teria dado certo? Né? Será que foi um problema meu? Eu devia ter feito muito mais. Então, as pessoas se culpam muito de relacionamento não dar certo, às vezes de falar não para as pessoas, de falar não para a família, às vezes de estar pensando na sua vontade, nas coisas que você tem para fazer. Então, muita gente sente isso. A Nilcélia, eu não consigo dizer não e me sinto muito culpada. Então, porque você foi ensinada que você tinha que falar sim sempre. As pessoas falaram que é feio falar não para os outros, né? Que nem a mamãe fala lá, filha, você fica quietinha e agradece a moça, né? Você tem que agradecer, tem que falar muito obrigada, não pode falar não. Então você aprende isso com o tempo e isso passa a ser tipo um ditado ali para a vida, uma regra. Regra, você precisa sempre dizer sim e abaixar a cabeça para todas as pessoas. Então isso é complicado, né? A gente começa a se culpar, a se cobrar de estar sempre fazendo as coisas. Porque essa culpa que a gente vai carregando evita a gente de ter novos relacionamentos, né? Evita a gente de fazer outras coisas, a tentar coisas diferentes, né? A pensar outras formas, né, de sair dessa. Uma vez uma seguidora veio me falar que ela tinha, né, largado de um cara, que ele tinha feito um monte de coisa para ela e ela imaginava que seria diferente. E aí ela se sentia muito culpada do término do relacionamento. Ela achava que podia ter feito muito mais, mas que ele já não valorizava ela, né? Que ele já não se ligava mais nela, mas ela ainda se cobrava, ela ainda achava que ele era a última bolacha do pacote. E não, gente. Às vezes a gente já fez a nossa parte, às vezes a gente já tentou muito, às vezes a gente já deu o nosso sangue por aquela relação ou por qualquer outra relação, mas mesmo assim a gente se cobra. A gente fica se sentindo culpado e achando que a gente devia ter feito muito mais pelas coisas, pelas pessoas, e isso acaba sugando a nossa energia, né? A gente tem que praticar o não, porque senão a gente é muito bonzinho e acaba sendo difícil pôr limite nas pessoas. As pessoas, elas não têm bom senso, não. O bom senso às vezes tem que vir da gente. É a gente que tem que falar às vezes pra pessoa que não gosta, não quero, não tô afim, para as pessoas começarem a se tocar. Isso não é que você tá sendo egoísta, não é que você não quer ajudar a pessoa, não é que você nunca vai ajudar ela, mas é que você vai priorizar as suas vontades. Você vai priorizar o que é bom para você. Senão você acaba fazendo muito pelos outros e não faz nada por si mesmo. Então não é eu sou malvado e eu não vou pensar em ninguém. Isso seria egoísmo. Agora, o não ali dosado, saber no momento de falar, é bem o eu faço por você, mas agora eu não posso, né? Eu faço por você, eu tô aqui pro que você precisar, mas hoje eu tenho outras coisas para fazer. Hoje eu tenho outras prioridades para fazer, então talvez um outro momento eu faço por você. Então é você reconhecer esse não, né? O momento de falar não. E aí, gente, mas para muitas pessoas elas têm muita dificuldade de falar não porque se sente muito culpada, tá? Se sente muito culpada. E como que a gente sabe, Carol? Como que essa culpa, a culpa ela vem de duas formas. Quando a pessoa vem para terapia falando que ela se sente culpada de alguma coisa, a gente consegue, eu consigo entender que são duas formas de se sentir culpada.
A primeira é uma culpa procedente e a segunda é uma culpa improcedente. Então a gente vai começar a verificar se essa culpa que você sente, ela é procedente ou ela é improcedente. O que seria uma culpa procedente? A culpa procedente seria uma culpa justa, né? Seria um remorso, um peso na consciência, mas que realmente tenha feito sentido você se sentir culpada. Que seja porque você fez algo errado mesmo, que prejudicou alguém, né? Que você não pensou, maltratou, né? Que você ali que foi uma culpa procedente, ela é procedente dentro do seu psicológico. Ficou um remorso, que de fato você tem culpa, tá? De fato, a sua consciência fala, você tem culpa. Então, quando você tem essa culpa procedente, que você realmente fez alguma coisa muito ruim, que você realmente fez algo sério, algo que prejudicou alguém, algo que machucou alguém, isso é uma culpa procedente. E o que a gente faz quando a gente sabe que a gente tem essa culpa? A gente começa a pensar que não dá pra gente carregar ela, a gente vai ter que pedir desculpa. Então a gente vai ter que olhar para nossa almofadinha aqui do meu lado e falar, olha, eu me desculpo, eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Eu tentei fazer o melhor, eu não imaginei que isso fosse chegar nesse ponto, mas infelizmente aconteceu. Eu me arrependo, eu me sinto triste por ter chegado nesse ponto, mas eu acho que daqui pra frente eu vou ter que me desculpar com você e vou ter que seguir minha vida, porque não tem como eu ficar carregando essa culpa, né? Eu não queria que nada disso tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu, né? Então, você vai ter que pedir desculpa internamente para essa situação, para você começar a seguir tua vida em frente, né? Seguir em frente, porque senão você vai ficar carregando uma culpa por algo que já aconteceu, né? Já aconteceu, não tem o que fazer. O problema já foi feito, as coisas já aconteceram, já deu merda, então tudo bem, já foi. A gente vai ter que se perdoar, vai ter que perdoar a si mesmo, pedir desculpa para a pessoa internamente, para a gente começar a seguir em frente, né? Aí livrando esse peso mesmo, né? Deixando de lado essa carga que a gente tá carregando pra vida andar, senão tua vida não vai andar. O Maurício, quem perdoa não sabe o que é culpa, a tarefa difícil é perdoar, exatamente, tem que se perdoar, né? Então a gente tem que perdoar a si mesmo pela merda que fez, se fez merda, se foi uma culpa procedente, se foi uma culpa justa mesmo. Se você realmente tem um arrependimento, um remorso, se é uma coisa consciente, que você realmente fez algo errado. Então, isso a gente consegue resolver desse jeito, pedindo desculpa para a pessoa aí dentro, tá? Você não precisa ir lá na vida pedir para essa pessoa, mas você pode pedir internamente, né? A Bruna, então no caso não precisamos da aceitação de pedidos de desculpas do outro, e sim do nosso próprio perdão. Isso já seria um bom começo, Bruna. Às vezes não vai dar pra gente pedir perdão pra pessoa lá na vida, né? Às vezes vai ser difícil pedir perdão pra pessoa na vida. Ou porque a pessoa já parou de falar com você, ou porque a pessoa já foi embora, ou porque a pessoa, né, faleceu, não sei, depende da culpa. Mas tem coisas que a gente não vai conseguir pedir na vida. E a gente vai ter que pedir pra dentro de si mesmo, pra pedir desculpa pra essa pessoa que tá aí dentro, né, pra falar, olha, eu realmente não queria que isso tivesse acontecido, aconteceu, conversa com você mesma, né? Mas eu não era isso que eu queria, e eu sinto muito, né? E eu fiquei arrependida, eu fiquei com remorso, e é isso, e a minha vida precisa seguir. Então a gente vai ter que pedir desculpa pra pessoa aí dentro,
porque às vezes na vida não vai dar. Na vida já vai ter passado o momento, né? Já vai ter, às vezes a pessoa já tá em outra, já tá na, sei lá, já não é mais tão amiga, já sumiu, né? Então peça perdão pra dentro de si mesma. Se perdoe do que você fez, né? Não é, a gente tem que aprender a se perdoar, porque a nossa vida precisa continuar. Ninguém queria lá ferrar com ninguém. Então a gente precisa aliviar isso aí dentro, senão você nunca vai conseguir seguir em frente. Entende? Então essa culpa procedente a gente consegue pedir desculpa assim, internamente. Na terapia a gente faz essa técnica de olhar para o lado e falar, né? Imagina que a pessoa tá aí do seu lado, olha para ela e fala tudo que você sente. Seria bom falar, verbalizar, seria incrível isso, já ia ajudar um monte você, né? Então, às vezes ajuda falar pra pessoa, pra almofada que tá do seu lado. Ajuda muito, dá uma sensação de alívio, tá? Então, a gente começa a aliviar dessa forma, quando a culpa é procedente. Agora, quando a culpa é improcedente, Carol, eu tenho, não sei, como que eu vou ver se a culpa é improcedente? A culpa improcedente é uma culpa injusta, entende? A culpa improcedente é uma culpa injusta, é uma culpa que te acusa que às vezes você não fez nada de errado, que às vezes ela tá te culpando de alguma coisa que nem foi tão prejudicial assim, que nem machucou ninguém, que não prejudicou a vida de ninguém, que você não maltratou ninguém, que você não fez nada de errado, que às vezes você até fez muito por essa pessoa, mas que você tá se sentindo culpada mesmo depois de ter feito muita coisa. Então isso é uma culpa improcedente, é uma culpa injusta, porque mesmo você fazendo muito, mesmo você tentando fazer certo o tempo todo, você ainda se sente culpada. Entende? É quando você termina um relacionamento que você sofreu, que você ficou lá lutando e vai e volta e vai e volta e perdoa e tenta de novo e faz de tudo por essa pessoa e conversa, mas mesmo assim você ainda se sente culpada, né? Então isso é uma culpa injusta, tá? É quando você se culpa de algo que nem foi pra tudo isso, que nem é tudo isso, mas que sua cabeça começa a falar que você é culpada, que você devia ter feito mais, que você deveria ter sido melhor. Então parece que é alguém aí dentro, os pensamentos te cobrando, os pensamentos que te cobram para você ser melhor e para você fazer as coisas direito, né? Esses pensamentos que ficam cobrando a sua você ter desenrolado mais o relacionamento, você ter feito mais pelas pessoas. Então, é os pensamentos que te cobram, entende? E eles cobram, às vezes, que não é procedente, é injusto. Parece que você tem sempre que fazer muito mais, sempre dar o seu melhor por tudo, né? É uma culpa infinita, infinita, como se você nunca pudesse preencher ali, como se nunca fosse o suficiente para você sair dessa, sabe? Você tá sempre sentindo, apesar de tudo que você faz, você ainda sente a culpa. Então, essa culpa aí a gente chama de patológica, tá? Quando a culpa é procedente, quando a culpa é real, é justa, é uma culpa que você realmente fez algo maldoso, algo ruim, algo que prejudicou alguém, que realmente foi ruim, aí a gente fala que é uma culpa normal, é uma culpa real, é uma culpa proporcional à realidade, porque ela realmente tem que acontecer, é uma culpa moral, entende? É uma culpa que faz parte da nossa vida, a gente se sentir culpado quando faz algo muito ruim,
né? Quando a gente prejudica a vida de alguém. Então essa culpa, ela é proporcional ao que realmente aconteceu. Então ela é normal. Agora, quando a culpa é improcedente, você faz de tudo, mas ainda assim se sente culpada, a gente chama de culpa patológica. Entende? É uma culpa que, independente do que você faz, você ainda sente muito culpada. Então, é patológica, é como se fosse infinita. Você nunca se perdoa, você nunca fica com a consciência limpa, você nunca tá bem, você tá sempre se culpando. Então, ela se torna patológica porque ela vai arrastando a tua vida. Ela vai meio que te pressionando a estar sempre fazendo as coisas certas, sempre seguindo o caminho certinho, porque você sempre tá errada. É como se você sempre se sentisse errada. Entende? Então a culpa, a gente entende que essa culpa patológica, ela vem de mundo interno. É quando tem alguma coisa aí dentro que te acusa, que fala que você tá sempre errada. Então, imagina que são pensamentos seu que fica falando que você tá errada, que você deveria ter feito diferente, que você não foi suficiente, que você deveria ter feito melhor, que você errou, que você perdeu por causa que você foi incompetente. É como se você se culpasse, se acusasse o tempo inteiro. Você fica se acusando e falando que você tá muito errada, que você nunca faz nada certo. Então você tá sempre se sentindo em débito com todas as pessoas, em débito com esse conceito moral, com esse conceito religioso. É como se você tivesse que fazer muito, entende? E aí a gente entende que esse acusador moral, ele é alguém que você internalizou aí dentro, que você tem dentro de si mesmo, que leva muito a sério algumas regras, tá? Que leva muito a sério aqueles conceitos, vive pedindo desculpa, vive achando que tá errada, vive se desculpando, porque parece que nunca faz o suficiente, né? Que tá sempre atrapalhando, né? Sempre ali achando que fez pouco ou que tá incomodando as pessoas. Isso tem muito, né? Tem muito, né, Thaís? Então, o pedido de desculpa é medo de não incomodar. Quando a gente começa a pedir muitas desculpas, parece que a gente tá sempre com uma sensação de que tá incomodando, que tá atrapalhando as pessoas, que as pessoas estão fazendo um favor pra você. Então, o pedido de desculpas é bem isso, tá? Agora, a culpa, Thaís, ela vem mais no sentido de tá tendo que fazer muito pela pessoa, sabe? Que se sente, nossa, ai, como eu devia ter feito diferente, teria sido tão diferente se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse corrido atrás disso, e se eu tivesse tratado ela desse jeito, talvez ela teria ficado comigo até hoje. Então, vai se sentindo mal com as suas atitudes, entende? Com as suas atitudes. E isso que é a culpa, é quando a gente começa a se sentir mal com essas atitudes. Ah, Meg, mas isso pode ser ansiedade? Então, Meg, a ansiedade, ela é duas formas, né? Ela é uma ansiedade do futuro, que você corre e se cobra para ganhar mais, estudar mais, né? Chegar em algum lugar, tá sempre correndo para chegar em algum lugar. Ou para conquistar uma casa, ou para conquistar um emprego, ou para conquistar dinheiro, ou para conquistar alguma coisa. Então a ansiedade do futuro, ela é isso. Agora, quando você corre de algo do teu passado, é a segunda ansiedade. A ansiedade quando você corre do passado seria para ser algo diferente do que você tem medo de ser.
Então, por exemplo, você vê lá uma mãe que tua mãe não é tão legal. Aí você se exige em ser uma mãe melhor. Ou quando você vê lá que você, sei lá, você não foi uma pessoa boa no passado. Então você se exige em ser uma pessoa melhor hoje. Então a sua ansiedade do futuro é correndo sempre em algum lugar. E a ansiedade do passado é correndo de alguma coisa que você não foi ou que você viu e ficou com medo e ficou traumatizada. Então, hoje você se cobra por isso, mas a culpa seria mais uns conceitos e valores morais que a gente vai adquirindo ao longo da vida e ditando como certo e errado. E aí a gente acha que tem que ser aquilo e que se for longe daquilo seria difícil, seria diferente. A Meg, já ouvi. Ficar pedindo desculpa pode ser ansiedade. Ah, entendi. Então, não, a ansiedade não tem nada a ver com pedido de desculpas, tá, Meg? Pedido de desculpas é quando a gente se sente que tá atrapalhando, que tá incomodando, que não se encaixa. É quando você sente que você incomoda muito as pessoas, ou que as pessoas vão te rejeitar por alguma coisa, ou não gostar da sua atitude. Então você tá sempre se desculpando, sempre querendo agradar as pessoas e se sentindo assim, olha, desculpa, eu só tô aqui querendo conversar com você, nossa, não, toda hora desculpa, né? Ai, se interrompi, ai, desculpa. Então isso é mais o sentido de querer agradar as pessoas, de querer estar ali sempre fazendo de tudo para as pessoas ficarem bem com você, ficarem de boa com você, né? Então você sente que às vezes você atrapalha e você quer se desculpar o tempo todo, certo? Deu para entender? Esse sentimento de rejeição, às vezes, eles atrapalham muito, as pessoas acabam fazendo muito pelos outros e se submetendo a muitas coisas por medo de sentir a rejeição, tá? Às vezes isso deprime muito se a gente começa a se dar conta de que as pessoas são chatas mesmo, não são legais. Então isso vai piorando, tá? Se a gente não trata. Sentimento de rejeição, ele é muito forte. Culpa, ela vem dos conceitos morais mesmo, né? Uma insegurança ali realmente de saber o que quer, de definir o que você, as suas vontades, né? De saber o que é certo e errado teu. Parece que você vai vivendo certo e errado dos outros. E não é os outros, mas é os outros desse acusador interno que fica falando pra você como que você tem que ser, né? Que jeito que você tem que agir, o que você tem que fazer pra dar certo, para as pessoas ficarem com você, porque você estraga tudo. É uma sensação de você estraga tudo. Então você tem que estar sempre muito legal, sempre fazendo de tudo pelas pessoas, tá? E aí entra mesmo o sentimento de ficar pedindo desculpas, né? Porque mistura isso, a sensação de ter que agradar, de ter que se sentir culpada se fez algo de errado. Então, a Nilcélia, eu já apanhei muito na minha infância, sofri muito com rejeição. Hoje, qualquer coisa que meu filho faz de errado, eu já quero bater e aí eu sinto muita culpa. Então, você tá reproduzindo aquilo que você sofreu na tua infância. E aí eu te pergunto, Nilcélia, te ajudou? Você se tornou uma pessoa melhor por você ter apanhado, por você ter sofrido na sua infância? Como que você se sentiu? É isso que você quer passar pro seu filho? Então a gente tem que começar a se perguntar que mãe que a gente quer ser. A gente quer imitar lá nossos pais? Ou a gente quer mudar, né? Ou a gente quer pensar em ser pais diferentes, né? Em voltar atrás, né? E não querer ser aquilo. Então a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa
mudar esse ciclo, porque a gente aprende de um jeito, a gente reproduz aquilo, o nosso filho vai reproduzir aquilo, o filho dele vai reproduzir aquilo, e do filho do filho dele vai reproduzir aquilo, e aí vai, é um ciclo. Então, assim, não é porque você teve essa infância que você precisa reproduzir essa infância. Você pode muito bem se perguntar, se questionar e tentar mudar. Como, Carol? Como que eu mudo? Respira fundo. Começa a se inspirar em outras pessoas, em outros pais, em outras mães. Começa a ler, a estudar algumas coisas sobre filhos. Quanto mais você bate, mais eles somem, mais eles se afastam. Hoje, se você parar para pensar, você é ligada lá nos seus pais que te bateram, né? Como que você é? A gente acaba se afastando de pessoas que nos fazem mal. Então, por mais que seja bom, né? Lembra, ontem eu falei sobre os três sentimentos, né? Respeito, confiança e admiração. E os outros três, né? Que seria amor, amizade e gratidão. Então, esses três aqui, eles são independentes. Não é porque você é pai e amor, né? E família que você vai respeitar, que você vai admirar, entendeu? É diferente. Você só vai ganhar respeito, admiração, se você merecer. Entende? O quanto que isso é ruim, mas o quanto que é bom a gente entender isso, porque independente se você é pai, mãe, você só vai ganhar esses três aqui se você fizer por merecer. Então, quantas vezes a gente já viu, né? Eu já escutei pais falando: você tem que me respeitar porque eu sou seu pai. Não, ele não tem que te respeitar porque ele é seu pai, porque você é pai dele. Ele vai te respeitar se você merecer, entende? Esses sentimentos aqui você conquista, você não exige de ninguém, entende? Filho só vai te respeitar, admirar e fazer as coisas e confiar em você se você merecer, senão ele não vai fazer, entende? Não é porque você é pai, porque você é mãe, que você tem que exigir isso, não. Eu adoro falar isso, Bruna, porque abre muito a ideia das pessoas, né? Porque as pessoas acham que esses sentimentos são... nasce, né? Que a pessoa, só porque ela é da família, só porque ela é amigo, só porque ela fez alguma coisa por você, que você vai ter que fazer tudo isso por ela, você vai ter que sentir isso. E não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você bater no seu filho, se você apanhar do seu pai, você vai parar de confiar nele. Você vai parar de gostar dele. É óbvio. Isso é óbvio, né? Então, assim, a gente precisa conquistar essas três coisas, certo? Isso é muito importante. Como? Fazendo diferente, tá? Conversando, tendo paciência, encontrando um outro jeito de conversar com seu filho, pegando referência de outras pessoas que são legais, né? A gente precisa correr atrás. Que tipo de mãe e pai a gente quer ser? E é isso que a gente tem que começar a pensar. Aproveita, gente, pensa aí. Ai, Vandressa, eu já pedi muitas desculpas, sendo que quem tava errado eram os outros, não eu. Só para apaziguar as coisas, mas é vivendo e aprendendo. Então, Vandressa, essa coisa de ficar pedindo desculpas pra deixar tudo como tá, né, pra não brigar, pra não ficar pior, às vezes funciona, mas às vezes você fica insistindo em alguma coisa que às vezes não dá certo. Então, é importante às vezes a gente se posicionar, é importante a gente se afastar, é importante deixar a pessoa achar o que ela quiser, do que ficar lá pedindo desculpa e ficar se redimindo, né? Porque se você tá certa, não precisa ficar pedindo desculpa. Fica quieta. Deixa a pessoa chorar e espernear, o problema é dela, né? Então a consciência tem que ser sua, entendeu? A Bruna, o tal
do você tem que é péssimo. Exato, você tem que nada, né? Você não tem que nada, né? Você tem que fazer o que você quiser,